Sobre política, eu só penso o seguinte: qual candidato defende mais a liberdade e qual defende mais o Estado, dá mais poder para o Estado? Por quê? A liberdade de expressão, vamos pensar na história, na época da escravidão. O patrão fazia o quê? Se o patrão se sentisse ofendido pelo que o escravo falou, o patrão se sentia ofendido pela piadinha que o escravo fez, o que o patrão podia fazer, que a lei garantia que o patrão podia fazer? Castigar o escravo, punir o escravo. Então o escravo era punido, era avaliado, era julgado pelo que ele falava. Qual político defende a liberdade de expressão? Qual político quer voltar esse sistema de opressão, de liberdade restrita, de você ser julgado e avaliado pelo que você fala? Porque falar é uma coisa, fazer é outra coisa. Você fala, eu vou voar, é a mesma coisa que você sair voando? Ou são coisas diferentes? Qual político te manipula? Qual político usa isso para ganhar o teu voto? Para falar que ele é o seu protetor e que pela sua proteção, pelo seu bem, pela sua paz, pela tranquilidade, tem que ter restrições. Tem que ser controlada a internet, tem que ser controlada a mídia em geral, a liberdade de expressão tem que ser cerceada, tem que ser controlada a liberdade de expressão, você tem que ser punido, tem que ser castigado, tem que pagar indenização se você falar qualquer coisa que ofenda alguém. Que alguém se sente ofendido pelo que você falou, que alguém se sente ofendido pela piadinha que você fez, sendo que você nem conhece aquele alguém. Você fez a piadinha, aquele alguém lá que você nem conhece se sentiu ofendido pela piadinha que você fez, você é processado por isso. Qual político defende isso e qual político é contra isso? Qual político é a favor da liberdade de expressão? É o que eu penso sobre a política. Por quê? Vamos pensar no funcionário público. Governador, presidente, deputado, senador, ministro disso, ministro daquilo, pessoal que trabalha no STF, no STJ, etc e tal. São todos funcionários públicos, porque o salário deles e o benefício do cargo deles é pago com o dinheiro dos impostos, é pago com o dinheiro da nação, a nação paga o salário para eles serem o que eles são lá, fazendo o serviço que eles fazem. E os outros funcionários públicos? Né? Os funcionários públicos da ralé, os professores, os garis, os motoristas de transporte público, os bombeiros, policiais, enfermeiros, médicos, etc., que trabalham para a ralé. Eles têm também piso salarial e teto salarial. Todo ano o salário deles aumenta. Eles votam no próprio salário, no próprio piso, no próprio teto. Eles votam nas leis que vão favorecer a classe deles. Eles votam nas leis que vão garantir o piso e o teto salarial e o aumento anual do salário. Eles votam nas leis de quantas horas eles têm que trabalhar, que mais do que aquilo é carga horária, é extra. Eles votam quantos anos eles têm que trabalhar para poder aposentar e depois de aposentado continuar recebendo o proporcional ao salário igual acontece com os ministros, com os governadores, presidente, etc e tal, porque são todos funcionários públicos. Ou será que essa ralé é só usada, esses funcionários públicos são só usados, manipulados pelos outros para manter a regalia dos outros? Já parou para pensar nisso? Qual político quer que tenha mais poder o Estado? E o Estado é o quê? STF, STJ, ministro, governador, deputado, etc. Essa galera com mais poder, que eles já têm o poder de criar a própria carga horária, de criar o piso e teto salarial, de criar quantas horas tem que trabalhar para ter férias, quantos anos tem que trabalhar para aposentar, o proporcional que eles vão receber depois de aposentados, quais benefícios do cargo eles têm, tudo garantido por lei, lei que eles mesmos criam. Então eles fazem tudo isso. E o resto dos funcionários públicos? E os outros funcionários públicos? Professores, garis, motoristas, transporte público, segurança, etc e tal. Eles têm os mesmos benefícios que aquela galera primeiro? Eles têm o mesmo benefício que eles? A lei garante, a lei protege eles do mesmo jeito? Todo ano eles têm aumento de salário do mesmo jeito? Qual candidato usa, quer dar mais poder para eles, para o Estado, para a nação ter mais poder? Qual candidato quer mais liberdade para o povo, quer mais poder para o povo? Eu penso nisso, penso nos projetos. Quais projetos de lei cada candidato tem? Eu não fico querendo medir a moral, o caráter, a índole do candidato. Eu meço o trabalho dele. O trabalho dele é o projeto de lei que ele tenta pôr. E por quê? E o projeto de lei, o que acontece com todo o projeto de lei? Tem que ter o dinheiro para bancar. Aquele dinheiro vai vir da onde? Aquele dinheiro ali vai vir, quem vai dar aquele dinheiro para a nação distribuir para aquele projeto de lei, aquela porcentagem para aquele projeto de lei. Tem todas as questões envolvidas por trás disso.
Mas eu acho que o que vale é pensar nesse lado. Pensar nesse lado para poder escolher qual político, se é que faz alguma diferença, né? Porque a urna pode ser manipulada. Sem exceção, todo tipo de computador, todo tipo de produto eletrônico e tal, tem uma linha base de funcionamento. No caso, a linguagem binária, que é a linguagem das urnas e tudo mais. Todo computador, celular, smartwatch, tudo. É a linguagem binária, que é aquele 0110001011 tal, que é a coisa da Matrix. Todo computador tem essa linguagem base. E aí se monta o programa, se monta o software em cima dessa linguagem base. Quando você monta esse software, quem fiscaliza essa montagem? Quem garante que aquela montagem está sendo neutra? Quem garante que naquela montagem não tem embutida ali uma linguagem, um código de linguagem que tem já alguns votos a mais para um candidato do que para o outro? Quem garante que na hora que conecta, 1 segundo que conecta a internet para enviar os dados para a central, para avaliar, não tem interferência? Os próprios repórteres falando que os dados estavam vindo, eles não sabem de onde que os dados vêm direito, de qual lugar que vem direito os dados, tal, que é tudo meio sigiloso ali, pá. Toda computação, todo tipo de computação pode ser hackeado por um segundo, um software, inteligência artificial do nível que está. Porque tudo envolve um humano no meio, um humano transportando, um humano criando e desenvolvendo software, um humano avaliando, quem são esses humanos que estão ali avaliando aquilo ali, estão julgando, que estão analisando aquilo ali. E porque alguns são extremamente contra um fator muito simples, você vai lá e digita na urna, aparece do lado da urna um papelzinho com o que você digitou, você confirma, aquele papelzinho cai dentro ali mesmo, você não tem acesso àquele papelzinho, ele cai dentro dele, sabe que é um computador de backup, que é igual acontece na Mega Sena, na Loto, na Telecena, etc e tal. Tem o computador central, que tem todos os dados, todas as apostas, aí encerra o prazo para fazer as apostas, porque vai ter o sorteio. Antes do sorteio, todos os dados desse computador são copiados para um segundo computador, onde é realizado o sorteio. Após o sorteio, esses dados desse segundo computador são comparados com os dados do primeiro para ver se está tudo certo, se não tem nenhuma discrepância. Por que as pessoas são contra acontecer isso na urna também? Que esse segundo computador seria esse papelzinho, juntar esses papelzinhos e conferir esse papelzinho para ver se o número dos papelzinhos confere com o número que dá na urna. Qual é o problema? Qual que é a grande coisa negativa nisso? Quem que perde com isso? Por que não pode ter isso? Por que é errado ter isso? Qual candidato defende que tenha isso e qual candidato não quer que tenha isso? Pensa essas coisas. Fui.